lidando com um momento difícil, né? Na verdade é o que a gente chama de luto antecipatório. Meu pai vem com um câncer, trabalhando aí, né? E agora, esses dias, a gente descobriu que o tratamento não teve a eficácia que a gente esperava. E as propostas começam a ficar mais restritas, né? E a gente começa a perceber que os tratamentos propostos podem trazer mais mal, mais sofrimento para ele do que benefício. Porque, inclusive, o tratamento que ele fez, uma radioterapia, trouxe consequências que estão muito importantes e não conseguiu segurar o tumor. O tumor agora está com uma metástase e é muito doído isso, muito doído. Apesar de eu trabalhar, né, de eu conversar sobre isso com as pessoas, apesar do meu pai também ser uma pessoa sensacional. Ontem ele falou uma coisa muito linda. Ele falou que ele não tem medo de morrer, não, o que tem medo é de sofrer. E que ele acha que já teve uma vida muito boa com 88 anos. As coisas que ele fez foram muito boas e foram, sim, maravilhosas. Mas a gente começa a pensar, né, que a gente começa a enxergar a nossa finitude, tá ali na esquina, não tá mais depois do morro, depois da serra, depois da estrada, tá chegando perto, né? E é muito sofrido a gente pensar sobre isso, e é muito sofrido a gente conversar sobre isso. Mas não é necessário, porque eu acho, se a gente conversasse mais sobre a questão da finitude, da morte, né? A gente não aproveitaria, viveria de uma forma mais legal? Sem dúvida, isso também não tem dúvida. É o que a gente fala, que aí não é o comprimento da vida que você vai ter, mas é a largura da vida que você está tendo. Então vamos enlarguecer esse tempo. Né? Pensar, por exemplo, que eu vejo muitos pais, assim, praticamente abandonados que eu tô falando o seguinte: os filhos hoje precisam de trabalhar muito, não tem tempo, então eles não visitam, nem mesmo dão um telefonema para os pais. E eu acho que se eles pensassem mais nessa questão, poxa vida, os meus pais têm muito mais passado do que futuro. Na verdade, a gente nunca sabe quanto que a gente vai morrer. O legal é você morrer velho, porque jovem eu acho triste, né? Então, o curso da vida normal é esse. Mas eu acho que se eles pensassem, eles dariam um pouco mais de atenção. Ou porque é muito legal essa convivência pai e filho e neto. Você sabe que eu tive uma aluna que eu achei tão bonitinho, que ela me falou um dia, uma ex-aluna, e ela me contou depois que a mãe tinha falecido, né, de um câncer. E aí ela falando que os melhores anos de convivência dela com a mãe, os melhores meses da vida dela toda, os meses nos quais ela tem as melhores lembranças, são os últimos meses de vida da mãe, quando ela já sabia, ela vai morrer, eu vou aproveitar ao máximo. Pois é, por que não aproveitar ao máximo, né? Você aproveitou o máximo, seu pai? Pois é, não, eu tenho que aproveitar agora, né? Então, tem que começar a aproveitar mais. E aí, essa hora, acho que é a hora, né, de fazer festa. De fazer festa, é paradoxal, mas eu acho. Agora, é difícil você propor até isso, mas na hora que a coisa chega, você descobre que é possível você ter momentos de encantamento e de alegria. E é muito fácil falar isso para os outros. Gente, é tão fácil, mas na hora que é a gente, meu Deus do céu. Ai, mas quem se prepara, fala sobre isso, a coisa pode vir mais naturalmente, digamos assim. Faz mais parte de mim, assim, né? No meu caso aqui, eu venho porque eu me cobro. Eu lembro assim, eu falo, gente, mas isso é o que eu falo, é muito fácil falar pro outro, né? Mas eu lembro o tempo todo. E a gente vive, e aí a gente começa a ter prazer em ter momentos bons, divertidos, em dar gargalhadas, né? E a gente vê exemplos, essa é uma conversa que tem aumentado, e aí a importância de se falar sobre isso, né? Sobre
a vivência do cuidado paliativo. O cuidado paliativo é o cuidado para o conforto, mais para o conforto e o bem-estar, reduzir o sofrimento. E isso pode começar desde o momento que você tem um diagnóstico inicial de uma doença terminal. O que fica dessa experiência que você está tendo com seu pai? Não sei, eu ainda não consegui elaborar. Mas eu acho que para mim o que está pegando hoje é que a elaboração é um processo difícil, mas que tem que ser feito, e eu tenho certeza que quando eu conseguir elaborar isso tudo e quando ele conseguir também, as coisas vão ser maravilhosas. Então acho que a gente precisa passar por esse medo. Tem o Atul Gawande tem um livro maravilhoso, Mortais, onde ele fala que a pessoa diante dessa situação tem que ter 2 tipos de coragem. Uma é a coragem de aceitar, mas de conhecer a realidade, que é dolorosa, e a outra é a coragem de seguir, de tomar decisões diante daquela realidade. E aí ele conversa, inclusive, sobre o conceito de coragem, né? E o que é coragem? Coragem é a persistência em seguir adiante, apesar do medo, apesar do conhecimento daquilo que nos dá medo.